Bom dia, galerinha, bom dia. Estamos de volta com a nossa live. Fiquei uns dias, mas estamos aqui. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar aqui porque eu acabo colocando esse vídeo depois em alguma outra plataforma, né? Então, eu sou Indiara Porto, sou ortodontista aqui em Teoflotone e hoje nós vamos falar sobre Julho Laranja, né? O que é o Julho Laranja, né? Botei até o jalequinho laranja aqui para chamar um pouquinho a atenção. Bom, na verdade, o Julho Laranja ele é uma campanha de conscientização, assim como, por exemplo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Setembro Amarelo, né? Então, são campanhas de conscientização. E aí, dentro da odontologia, a gente tem o Julho Laranja, que é uma campanha de conscientização na prevenção ortodôntica infantil. O que isso significa? Qual que é o objetivo, então, mais prático da campanha? É para poder alertar os pais a levarem os seus filhos, né, crianças, ao ortodontista o mais cedo possível. Quanto mais cedo, Indiara? O indicado é que a criança ela vá ao ortodontista antes dos 7 anos. O ideal mesmo é a partir dos 5 anos. Por quê? Pode ir mais cedo? Pode ir mais cedo sim, não tem problema nenhum, né? Já passar por um ortodontista. Mas acontece que tem a questão da maturidade emocional dessa criança, né? Então, por mais que ela vá no ortodontista antes dos 5 anos de idade, a gente não recomenda muito o tratamento, ainda que a gente, né, verifique que tem alguma coisa para tratar, a gente ainda não recomenda muito o tratamento antes dos 5 anos de idade por conta da condição emocional mesmo da criança, né, da maturidade emocional dessa criança. Então, a gente indica que a partir dos 5 anos a gente consiga levar, a gente leve essa criança ao ortodontista, né, e antes dos 7 anos. A questão principal da campanha do Julho Laranja é levar essa criança ao ortodontista, conscientizar os pais a levar as crianças ao ortodontista antes dos 7 anos de idade. Por quê? 7 anos de idade, gente, é o momento ali ideal, né, pra gente poder conseguir examinar essa criança, verificar se tem algum problema e se precisa tratar ou não. Nessa fase de 7 anos de idade, a gente consegue verificar como é que está sendo o desenvolvimento dessa criança, né? Como é que está sendo a fala, como é que está sendo a respiração, como é que está sendo a troca dos dentes. Essa troca dos dentes, ela começa ali por volta de 6 anos, então a gente consegue ver como está sendo o desenvolvimento dessa criança. Seja só para poder acompanhar esse crescimento, ou para verificar se de fato tem alguma coisa para tratar. Eu costumo falar que nessa fase, a criança, o osso da criança é como se fosse uma massinha de modelar. Então, qualquer coisa que eu fizer com esse osso, eu consigo direcionar o crescimento dessa criança. Diferente de quando é com adulto, né? Ou com adolescente e adulto. Porque esse osso ele já está ali consolidado, então eu não consigo mexer muito. Então, os pais acham que a criança, ela só pode ir ao ortodontista depois que ela trocar todos os dentes de leite. E isso é errado, tá? Por quê? Essa criança vai trocar todos os dentes de leite na fase adolescente, né? Quando ela terminar a troca ali, ela já vai estar adolescente e a gente vai perder esse período ali que é muito bom para poder intervir e diminuir os problemas futuros. Então, antes dos 7 anos, é a data ideal, né, a idade ideal para a gente poder levar essa criança no ortodontista. Então, se por acaso você tem um filho antes dos 7 anos, né, até 7 anos, e não levou ao ortodontista, já leve logo para saber se tem algum problema e se a gente consegue já intervir ali. Diara, mas eu nem sabia que tinha que levar, meu filho tem 8, 9 anos, quanto mais cedo leva, né? Então, se você não sabia dessa informação diante de 7 anos, já leva, porque quanto mais cedo você levar, mais fácil vai ser de tratar. Então, quando eu falo de mais fácil, é mais fácil para o ortodontista, é mais confortável para a criança também, e isso vai determinar tratamentos menos complexos, né, para essa criança. Então, o que eu preciso observar então? Diário, eu sei que beleza, eu tenho uma criança aqui, o que eu preciso observar, se de fato, né, além de saber da idade, o que eu tenho que observar nessa criança para saber se ela pode ter um problema ou não. Então, por exemplo, sua criança chupa dedo, chupa chupeta, rói unha, respira pela boca, tem dente torto, né? Tá com muita olheira, vive cansado, tá com alteração de postura, né? Tudo isso pode estar relacionado ao mau desenvolvimento, né? Ao mau desenvolvimento ali
do rosto da criança, e com 7 anos a gente consegue intervir e melhorar muito nisso. E quando eu falo melhorar, gente, a gente consegue melhorar o crescimento dessa criança, consequentemente o desenvolvimento e como vai ser lá na frente. Para vocês terem uma ideia, a gente consegue intervir nessa criança e evitar, por exemplo, cirurgias complexas lá na frente. Então, chega muito caso de paciente aqui no meu consultório, por exemplo, adulto, que o tratamento é mais complexo, que o que ele queria resolver só resolve com cirurgia. E se tivesse tratado na infância, o tratamento era menor, né? Menos tempo, seria mais fácil, ou seja, mais tranquilo também para o paciente e evitaria tratamentos complexos, tratamentos grandes com aparelho fixo e até cirurgias lá na frente, tá? Então a questão da campanha do Julho Laranja é para poder conscientizar vocês, pais que têm filhos, né? A levarem as crianças antes dos 7 anos de idade na ortodontista, porque isso vai melhorar muito a questão da condição de saúde, né? Não só de saúde bucal, mas como de saúde geral. Ele vai falar melhor, ele vai respirar melhor, ele vai ter uma postura melhor, né? Porque isso pode ser consequência de algum problema bucal, tá? Então, repetindo, se por acaso você tem uma criança e que não levou ao ortodontista ainda, leve antes dos 7 anos de idade para fazer uma consulta e verificar como é que tá o desenvolvimento dessa criança, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, até semana que vem. Beijo, tchau, obrigada.